Oi, gente. Hoje a gente vai falar de uma obra que tem muitos mistérios, tanto no seu significado quanto no seu paradeiro. A obra está desaparecida desde os anos 50, depois de uma exposição na Polônia, e ninguém sabe se ela ainda existe ou se ela foi destruída. E é legal pensar que essa obra tem 2,40 por 1,20, então não é como se alguém fosse botar ela embaixo do braço e sumir com ela. E ninguém sabe se ela foi roubada de fato ou se ela foi perdida. E toda essa história tragicômica tem muito a ver com a nossa artista de hoje, que é a Frida Kahlo. E a obra que a gente vai analisar dela é A Mesa Ferida. E vamos começar pela nossa análise visual, e como sempre pelo eixo de simetria. E aqui a gente percebe que essa obra tem um eixo de simetria vertical bem no centro dela, e a simetria é bilateral por semelhança. Ou seja, as figuras são semelhantes tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aqui a gente vê que a gente tem três planos compositivos. O plano do fundo, que tem uma paisagem, o plano intermediário, que é onde estão as figuras de destaque, e o primeiro plano, que tem duas cortinas. Começando então pelo plano do fundo, na parte superior a gente tem essa série de formas amórficas azuis e brancas que representam o céu. E na parte inferior a gente tem essa série de formas orgânicas verdes que representam folhas repetidas linearmente criando um ritmo. Esse ritmo atrai a atenção do nosso olhar para as folhas, criando assim um peso visual nessa faixa. No plano intermediário, a gente vai começar a análise pelo chão. O chão é composto por essa série de quadriláteros dispostos na vertical que criam na gente essa ilusão de profundidade. Essa ilusão é criada porque a borda desses quadriláteros está apontando sempre para o mesmo ponto. Essa técnica chama ponto de fuga central e foi desenvolvida pelos pintores do Renascimento. Eles estavam pesquisando como representar a perspectiva de forma a criar uma realidade na tela e enganar a gente. Sobre o eixo horizontal central da obra, a gente tem esse grande quadrilátero que representa a mesa, e as figuras compositivas desse plano estão organizadas ao redor dele. Então, começando pelo lado esquerdo da obra, a gente tem sobre o chão esse pequeno quadrilátero que representa um papel dobrado, e ao lado dele duas figuras humanoides de crianças. E pensando na simetria, a figura que vai criar contrapeso para essas duas figuras humanas e esse papel no chão é o veado. Seguindo então, entre as duas crianças e a figura central, a gente tem essa grande figura humana distorcida, que tem como predominância as cores branca e preta. E a contraparte do lado direito é essa grande figura esquelética, que também tem a predominância das cores brancas e pretas. E como figura central, a gente tem a representação da própria Frida conectada com uma estátua Nayarit. Já no primeiro plano, a gente tem nas duas laterais da obra essas figuras amórficas vermelhas. Elas representam as cortinas, e o vermelho contrasta com todo o restante da obra que é predominantemente esverdeado, sendo vermelho e verde as cores complementares, ou seja, as cores que estão nos espectros opostos do círculo cromático. Como a obra é bem simétrica, ela também é bem equilibrada, e tem como figura de maior destaque a Frida conectada com a estátua. Ela é a figura de maior destaque porque ela está em cima do ponto de fuga central, ou seja, todas as linhas da composição estão apontando para ela. Vamos passar então para uma análise dos significados contidos nessa obra, e vamos começar pelo veado. O veado é o veado granizo, que é um dos animais de estimação da Frida. Ele representa essa conexão dela com a natureza. Do lado dele, a gente tem essa figura da caveira, que é uma típica figura do Dia dos Mortos lá no México. E além de representar essa conexão dela com a cultura popular, essa caveira também mostra a relação dela com a morte, devido aos vários acidentes e complicações de saúde que ela teve ao longo da vida. Do lado esquerdo, a gente tem esse papel sobre o chão, dobrado. Esse papel ele representa um panfleto, e eu acho que ele tem muito a ver com a posição política da Frida, que era militante do Partido Comunista. Ao lado desse papel, a gente tem as duas crianças, que mostram tanto o lado maternal frustrado dela, porque ela nunca conseguiu ter filhos, apesar de querer, quanto ela mostra um pouco do futuro, né? A criança ela sempre está relacionada com o futuro. E ao lado das crianças, a gente tem o Judas. O Judas é uma figura que já apareceu em outros quadros da Frida, e cada vez que ele aparece, ele está mais doente. E o Judas é esse grande homem, então ele representa um pouco desse másculo na sociedade. Vamos olhar então para a mesa. A mesa ela não tem pés convencionais de madeira como a gente espera, ela tem pés humanos. E a Frida tem problema em uma das pernas desde criança. E até num certo ponto da vida ela teve que amputar essa perna. Então acho que esses pés estão aqui para representar essa experiência dela.
E a figura central da obra é a Frida conectada à estátua Nayarit. E eu acho que aqui fica bem claro que está mostrando a origem dela, a conexão com os povos originários mexicanos. Essa estátua também integrava a coleção particular do Diego Rivera, que foi um dos relacionamentos amorosos da Frida. Mas eu acho que o mais importante é mesmo essa conexão com os povos originários. E quando a gente olha para a disposição dessas figuras ao redor da mesa, ela faz uma referência direta à Última Ceia do Da Vinci. Só que essas figuras estão num teatro. Recordando então os elementos, a gente tem a fauna, a gente tem a referência europeia, a gente tem o masculino, o feminino, o futuro, o político e os povos originários. E todas as referências são a própria construção da identidade mexicana. E no centro dessa identidade, a gente tem a Frida. Quase como um Martin nessa obra, porque ela está sangrando. Então é como se ela estivesse incorporando todos esses elementos nela. E para a gente pensar na obra toda da Frida, acho que é bem importante a gente começar pelo contexto. A Frida era uma artista mulher e latina que produziu dos anos 30 aos anos 50. Se hoje a gente vive numa sociedade heteropatriarcal e a cena artística é eurocêntrica, imagina nos anos 50. Ainda assim, a Frida conseguiu o reconhecimento do mercado ainda em vida. Vamos pensar um pouco então na linguagem que a Frida desenvolveu. Ela foi uma pintora autodidata. E quando a gente procura as categorizações sobre ela, a gente encontra uma delas como naif. Eu não gosto muito desse termo naif porque ele quer dizer ingênuo. E para mim é como se ele inferiorizasse essa arte autodidata vernacular em relação à arte erudita, à arte acadêmica. Outro modo que a gente encontra ali categorizado é como surrealista. Eu sei que a Frida propriamente não gostava de se considerar surrealista. Mas a gente entende essa categoria porque ela retrata questões através do fantástico, que é aquela coisa que, igual eu falei no vídeo do Dalí, de propor esse estranhamento que te faz questionar as coisas. Mas eu acho que o mais legal é a gente pensar que ela juntou essa linguagem vernacular que ela desenvolveu com essas questões mais universais. Ela criou uma identidade mexicana através da proposta estética, trazendo reflexões sobre gênero, sobre ancestralidade, questões universais numa roupagem muito regional. E por fim, vamos falar do impacto cultural da obra da Frida, que acho que é onde ela é mais forte. Ela retratou questões de formação de cultura local, e principalmente da cultura mexicana. E eu acho que com isso, ela conseguiu se associar à cultura mexicana de um jeito que hoje é quase impossível a gente pensar México e não pensar Frida Kahlo. E vocês, gostam da Frida e do trabalho dela? E por hoje é isso. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, dá uma olhada no Padrim, curte, compartilha e a gente se vê semana que vem.